Olá pessoal que acompanha a gente aqui no nosso canal. Hoje nós vamos estar tratando aqui no nosso vídeo sobre integrais duplas, dando continuidade ao nosso curso de funções de várias variáveis. E vamos estar falando aqui sobre o teorema de Fubini. Nós vamos falar um caso mais específico, o teorema de Fubini para regiões retangulares. Tá? Guido Fubini foi um matemático italiano que viveu aí entre 1879 e 1943 e ele vai propor uma versão mais geral de um teorema que já era conhecido, né, e mostrado pelo matemático francês Augustin Louis Cauchy em 1907, a respeito de integrais duplas e integrais iteradas. Então esse é um teorema importante que nós vamos estar tratando aqui. Nós vamos estar tratando nesse vídeo, iniciando, né, essa parte com as regiões retangulares. O Guido Fubini também era judeu e por conta disso, né, a partir de 1939, devido ao antissemitismo do regime fascista italiano, ele também teve que se deslocar, mudar de residência para os Estados Unidos. Então vamos ao que interessa de fato para a aula, que é a compreensão, a enunciação do teorema de Fubini. Nós vamos enunciar ele agora para regiões retangulares apenas, depois isso vai ser mostrado para outras regiões. A compreensão dele, nós não vamos fazer a demonstração, mas nós vamos fazer a aplicação dele já em algumas atividades. Então vamos lá, o que diz o teorema de Fubini? Ele diz o seguinte: se f de igual a f de x, y, uma função de duas variáveis, for contínua num retângulo, está aqui embaixo a figurinha, né, no retângulo formado por todos os pontos do R2, tá? Que o x está entre A e B inclusive, e o y está entre C e D inclusive. Aqui é melhor olhar para o retângulo aqui embaixo, que está desenhado. Se a função f de duas variáveis for contínua nesse intervalo, então a integral dupla nessa região, ela é simplesmente o cálculo da integral iterada. Observe aqui que o y está variando de C a D, então você calcula primeiro aqui a integral de C a D em relação a y, que o y está variando C a D, e em seguida você pega esse resultado e calcula em relação de A até B em relação a x. Observe que A e B são os extremos do intervalo aqui da variável x. Essa integral iterada, você também pode trocar a ordem, que o resultado é o mesmo. Então, se você inverter aqui a ordem dos extremos, né? Você colocou agora aqui primeiro de A até B. Obviamente, como A e B são os extremos para x, então aqui você começa a integrar primeiro em relação a x. E depois, de C a D, que são os extremos para y, você começa a integrar em relação a y. Bom, embora assim a gente olhe de início, seja uma notação um pouco carregada, o que nós estamos aqui é tendo um teorema muito importante para a parte operacional das integrais duplas. Por quê? Porque a gente viu no primeiro vídeo sobre integral dupla que a integral dupla sobre uma região era um limite de uma soma de volumes de paralelepípedos, por exemplo, que a gente trabalhou na primeira videoaula. Era o limite da soma de Riemann, né, para integrais duplas. E o cálculo de limites, ele, por deveras, é complicado, muito a depender das funções que nós vamos estar trabalhando também. E esse teorema, o que ele faz? Ele diz que esse limite pode ser calculado a partir das integrais iteradas na região. Como a gente viu no vídeo anterior, a gente sabe que calcular essa integral iterada é primeiro integrar em relação à primeira variável aqui de dentro para fora, e depois o resultado em relação à última. Então o teorema de Fubini, ele fala que a integral dupla numa região retangular é simplesmente a integral iterada em qualquer ordem que você pegar. Claro que se você verter aqui a ordem dos intervalos, você inverte aqui dentro. Foi o que nós fizemos aqui. Vamos tentar então entender isso com exemplo, né? Com exemplo sempre fica melhor. Mas antes de ir para o exemplo, vale também destacar que o teorema de Fubini ele é um pouco mais geral do que esse que nós enunciamos aqui. Tá? Genericamente, esse resultado também vale se nós supusermos que a função f seja limitada em R na região, e ela pode até ser descontínua em um número finito de curvas lisas, desde que a integral iterada exista. Ou seja, é uma condição mais robusta. Né? Mas na maioria dos casos, né, na maioria dos casos aplicados, a exigência principal que nós vamos ter, ou as características principais das funções que nós vamos ter, são funções contínuas dentro de uma região. Tá? Mas esse teorema vale também para algumas situações em que não necessariamente a f é contínua dentro da região, em todos os pontos da região R. Bom, vamos para um exemplo. Então, no nosso primeiro exemplo, vamos calcular aqui a integral dupla da função de duas variáveis x menos 3y ao quadrado, na região retangular determinada pelos valores de x entre 0 e 2 e os valores de y entre 1 e 2. Bom, pessoal, o que o teorema de Fubini nos diz é que eu posso calcular essa integral dupla a partir das integrais iteradas. Então eu vou substituir essa integral dupla nessa região pela integral iterada. O x está variando aqui de 0 a 2, o y está variando de 1 a 2.
essa ordem aqui tanto faz, tá? Claro que aqui dentro você vai ter que tomar um cuidado. Observe que eu coloquei primeiro a variação do x, então como eu coloquei aqui nessa integral de dentro a variação do valor de x, aqui dentro eu tenho que integrar primeiro em relação a x, tá? Se eu tivesse feito o contrário, eu faria exatamente o contrário. Em segundo, como eu coloquei por fora aqui, ó, os extremos do intervalo de y, então eu vou integrar por último em relação a y. Se eu inverter isso, não tem problema, basta inverter aqui os extremos do intervalo que o teorema de Fubini continua valendo. Então, o que é a aplicação do teorema de Fubini? É que eu posso encontrar integrais duplas numa região a partir das integrais iteradas, dentro dessa região retangular. Quando eu estou calculando essa integral iterada, então, primeiro eu faço essa integral aqui de dentro para fora, né, em relação a x. Quando eu estou integrando em relação a x, eu tenho que lembrar que eu estou pensando que o x é que está variando e que o y que é uma constante. Então, como o x é a variável, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Menos 3y ao quadrado é constante, multiplica a variável, né, na integração. E aí, isso tudo com o x variando de 0 até 2. Bom, feito isso, teorema fundamental do cálculo, é só substituir aqui os extremos. Então, isso aqui seria 2 ao quadrado sobre 2, menos 3y ao quadrado vezes 2. Tudo isso menos, observe que eu estou substituindo no x, por quê? Porque eu estou integrando primeiro em relação a x, então x é que é a variável. Menos 0 ao quadrado sobre 2, menos 3 vezes y ao quadrado vezes 0. Dessa parte de cá vai dar 0, e o que nós concluímos então é que a primeira integral, 4 sobre 2 dá 2, menos 6y ao quadrado. Então, o resultado da primeira integral aqui de dentro, que no final a gente sabia que já ia dar uma função de y, né? Porque quando eu integro em relação a x, o resultado é uma função de y. Agora eu vou integrar esse resultado em relação a y. Então, vou pegar agora isso aqui e integrar em relação a y nos intervalos que delimitam a região retangular na direção de y, né? Bom, então, a integral dupla pelo teorema de Fubini, o cálculo dessa integral iterada. Essa integral aqui de dentro a gente já calculou. O resultado dela deu 2 menos 6y ao quadrado. E agora eu vou integrar isso em relação a y. E, portanto, isso aqui vai dar 2y menos 6y ao cubo sobre 3, de 1 até 2. Isso vai ser 2 vezes 2, menos 6 vezes 2 ao cubo sobre 3, menos, agora substitui 1, 2 vezes 1, menos 6 vezes 1 ao cubo sobre 3. Resultado disso, continuando aqui, vai ser 4. Agora é só conta, né, pessoal? Aqui, ó, 6 pelo 3 vai dar 2. Então, aqui daria 8 vezes 2, 16, menos 2. Aqui o 6 por 3 também vai dar 2. Então, 2 menos 2, que vai dar 0. E o resultado, então, é 4 menos 16, que dá menos 12. Então, o resultado daquela integral dupla deu menos 12. Observe que você não deve estranhar esse resultado menos 12 para o cálculo da integral. Que alguém pode pensar o seguinte: poxa, mas a integral dupla não representaria um volume? Como é que o volume pode ser negativo? Você tem que lembrar que a integral dupla só representa o volume se esta função que estiver aqui dentro for positiva na região, tá certo? Possivelmente, então, como o resultado dessa integral deu um resultado negativo, significa que essa função ela não é totalmente positiva na região R. Ela pode até ser positiva em um pedaço e negativa em outro, mas ela não é totalmente positiva em todos os pontos da região R. Então não tem problema nenhum, a integral existe, ela só não pode ser interpretada nesse caso diretamente como se fosse um volume, tá? Mas então o teorema de Fubini faz o quê? Ele permite que eu calcule a integral dupla a partir do cálculo das integrais iteradas. Vamos ver mais um exemplo, né, para a gente fechar essa videoaula. Bom, então no exemplo 2, vamos fazer aqui uma aplicação com cálculo de volumes. Determinar o volume do sólido S, que é delimitado pelo paraboloide elíptico, dado por essa função aqui, ó, os planos x igual a 2 e y igual a 2, e os 3 planos coordenados. Então, quando você pega a superfície, né, que vai ser o paraboloide elíptico, e o plano x igual a 2, o plano y igual a 2, e os 3 planos coordenados, entre essas 6, no caso aqui, 6 superfícies, nós vamos ter um sólido. Esse sólido é aquele pelo qual nós queremos calcular o volume dele aqui neste exemplo.
Bom, para tentar visualizar um pouquinho melhor, vamos usar o GeoGebra para a gente entender o que a gente está querendo calcular, tá? Então, aqui no GeoGebra, pessoal, né, tracei aqui esse paraboloide elíptico aqui numa certa perspectiva. Então, esse eixo vermelho aqui é o eixo X, o verdinho é o Y e o azul é o Z. Bom, o plano X igual a 2, aqui ó, X igual a 2, ele vai cortar o paraboloide aí nesse plano verdezinho que eu coloquei, e o plano X igual a 0, que seriam os planos coordenados, né? Aqui, ó. Então eu estou pegando, tenho que pensar agora numa parte da superfície que está compreendida entre os dois planos. E agora também pego o plano y igual a 2. Agora o y sendo 2, que vai ser outra cor, e y igual a 0, que seria o plano coordenado. Ok? Então eu já tenho que pegar parte da superfície que está presa entre esses quatro planos, que seria essa parte aqui. Ó. Além disso, eu pego o z igual a 0. Então tem que estar preso entre esses 5 planos. Né? Então o sólido que eu estou querendo calcular o volume é um sólido que está preso entre esses 5 planos. Ele está aqui e, obviamente, a gente observa que nessa região, né, o x está variando de 0 a 2, o y está variando de 0 a 2 e o z, essa parte aqui da superfície que está presa entre esses 5 planos, né, a partir do plano z igual a 0, é a parte positiva de f de xy. Então, o que nós queremos calcular é o volume desse sólido que está preso aqui nessa região, só desse pedacinho aqui. Ó. Então, a parte da superfície que está nessa região é essa daqui, ó, só esse pedacinho que sobrou. E aí você quer calcular o volume, né, desse pedacinho aqui com o retângulo de 0 a 2, x de 0 a 2 e y de 0 a 2. Isso vai gerar também o retângulo aqui embaixo. Com esses retângulos, então. Então, eu quero calcular o volume do sólido que está compreendido entre essa capazinha aqui, ó, que é um pedacinho do paraboloide elíptico, né, limitado por esses planos, mas e entre essa região, que é um quadrado aqui, no caso, lá 2 por 2. Então, o sólido que nós queremos trabalhar está compreendido, né, está na região com x variando de 0 até 2, com o y variando também de 0 até 2, e nessa região a gente observou que f de xy é maior ou igual que 0. Então, pessoal, na verdade eu estou trabalhando na região, em todos os pontos do R2, né, tá, que o x está entre 0 e 2 e o y está entre 0 e 2. Essa é a nossa região retangular. E como f de x é maior ou igual que 0 nessa região, significa que o volume procurado, né, o volume que nós procuramos, é simplesmente a integral dupla da função, né, no caso é 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado do paraboloide elíptico. Então essa integral dupla ela vai fornecer para a gente o volume do sólido compreendido, né, entre a função e aqueles 5 planos que nós acabamos de falar. E o que o teorema de Fubini garante é que essa integral ela pode ser calculada pelas integrais iteradas. Então, no caso, o x está variando de 0 a 2, e o y está variando de 0 a 2. De 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado dx dy. Então, o que o teorema de Fubini garante é que eu posso calcular essa integral dupla aqui, que representa, nesse caso, o volume, por conta de tudo isso que nós acabamos de falar, e essa integral eu posso calcular a partir do cálculo das integrais iteradas. Então, essa parte aqui de dentro, vamos calcular aqui, ó, a integral de 0 a 2, de 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, dx. Lembrando que aqui, como eu estou integrando em relação a x, então eu estou olhando o y como constante, x é a variável. Então, como x é a variável, que integral de 16 vai dar 16x, integral de x ao quadrado dá x ao cubo sobre 3, e como y é constante, aqui fica menos 2y ao quadrado x. Tudo isso, né, com o x variando de 0 até 2. Teorema fundamental do cálculo, substitui o 2 aqui, subtrai da substituição no zero na variável, lembrando que a variável aqui é x. Então, isso aqui seria 16 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3, menos 2y ao quadrado vezes 2, menos, agora substituindo zero, 16 vezes 0, menos 0 ao cubo sobre 3, menos 2y ao quadrado vezes 0. Essa segunda parte, tudo deu zero, né? Então, a gente vai trabalhar os cálculos apenas na segunda parte. Bom, aqui vai dar 32 menos 8 terços, menos 4y ao quadrado. Ou seja, isso aqui, essa soma de fração dá 88 sobre 3, menos 4y ao quadrado. Então, a primeira integral, né, de dentro deu
88 sobre 3 menos 4y². Portanto, nosso volume, então, que era a integral dupla da função 16 menos x² menos 2y² na região retangular, o teorema de Fubini garantia que essa integral poderia ser calculada a partir das integrais iteradas. Essa parte aqui de dentro nós acabamos de calcular, né? E o resultado dessa parte de dentro deu 88 sobre 3 menos 4y². E agora eu vou integrar isso em relação a y. Né? Como isso é em relação a y, então aqui é uma constante, fica 88 sobre 3y menos 4y² sobre 3. Tudo isso com o x, melhor agora, né, com o y, variando de 0 até. Substituindo então aqui o 2, nós teremos 88 sobre 3 vezes 2 menos 4 vezes 2² sobre 3, menos, no 0 seria 88 vezes 0 sobre 3, menos 4 vezes 0² sobre 3, aqui vai dar 0. E aqui nós temos então 176 sobre 3, menos 32, que é o resultado aqui de 8 vezes 4, 32 sobre 3. Resultado dessa conta, então, dá 144 dividido para 3, que é igual a 48. Então, 48 unidades de volume. Né? Se a gente está trabalhando que as unidades de comprimento nos eixos são centímetros, então seria centímetro cúbico. Se for metro, seria metro cúbico, assim por diante. Portanto, acabamos de mostrar aqui também, né, as coisas meio que interligadas, ou seja, eu posso calcular volume de sólidos em determinadas situações usando as integrais duplas. As integrais duplas, por sua vez, pelo teorema de Fubini, podem ser calculadas a partir de integrais iteradas. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, né? E até a nossa próxima videoaula.